Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha. E eu sou Edu Futirotas. Estamos aqui nessa collab gloriosa do Vem Pro Peixão com o Vinte Santos para falar de Santos 1. Gabigol, heróico, no final, bateu falta, pediu a bola do Miguel, mandou eu bato. Fez um outro gol também. Fez um outro gol de direita, inclusive. Corinthians também um jogo em que a gente precisa ser sincero, a gente ficou preocupado nos 90 minutos. O Corinthians jogou mais que a gente pela opção, que era não jogar. E ele pediu a gente jogar. O não futebol do... Mas foi um jogo pavoroso no geral, né? Foi bem fraco. Mas assim, se eu fosse nomear um grande jogador do jogo, dos dois times seria o Carrilho. Pelo primeiro tempo. Pelo primeiro tempo, assim, magistral que ele fez, assim, de controle, tá? Não é nem tipo criação de jogar, controle de meio de campo. E pelo jogo do Santos, Vinícius Lira. Segundo tempo, pelo muito segundo bom. Tempo, muito bom. Primeiro tempo foi instável, segundo foi muito bom, muito bom. Um resultado que, assim, não nos anima, mas podia ser pior. O Santos segue na briga pela classificação, claro, mas se ficasse com 4 pontos, veria o Corinthians ir a 7, né? O Corinthians fica com 5 também, tal como a gente. O Santos fica ali na beira da bagunça entre o quinto ao 11º, ali 12º, tem todo mundo mais ou menos a mesma Só estava em oitavo no começo da temporada, né? Tava em décimo. Tava em décimo, tava fora da zona. Classificam 8, o Santos vai ficar ali nessa bagunça, o que é melhor do que o desastre que tava pintando até os acréscimos. A gente tá gravando no carro porque a gente tava no setor da Vila, que eu sei que a gente ia ser expulso cedo, mas acabamos de sair da Vila Belmiro. É verdade. E assim, o Vojvoda escalou esse time com Gabigol e Tassiano, e a gente até notou, ele começa com o Barreal de ponta direita, o Roleiser de meia e o Lira solto. Sim. Só que ele desiste uns 20 minutos mais ou menos, leva o Barreal pra lá. Mas esbarrando na péssima partida individual do João Schmidt, que fez um... eu ia citar o glorioso Smith e o glorioso Zé Inapto daqui a pouco, porque assim, pavoroso. É que eu queria começar pela ideia do Vojvoda, porque eu particularmente só consegui ver uma coisa, que era ficar dando balão pra área e rezar pra chegar no Tassiano e no Gabigol. Sim, e uma coisa que a gente comentou também durante o jogo, essa é a parte boa da gente ir comentando o jogo, mesmo que a gente não anote, você lembra das coisas que você pensou e falou, né? E a gente falou, caramba, mas aí você falou, pô, o Gabriel tá saindo muito da área. Eu falei, pô, mas é porque ele tá botando o Zé Rivaldo lá pra ser o cara da trombada, que levanta a bola, o Gabigol... O Tassiano é o cara da trombada, ele vai dar uma escorada, vai brigar pela bola, a segunda bola é do Gabriel e na tendência ele pode finalizar. O gol, basicamente, o gol que foi anulado, né? Que inclusive teria uma partida muito mais tranquila. Sim. Foi até parecido, foi uma jogada parecida, né? E também teve o lance maravilhoso do triciclo. Cara, aquilo é inacreditável. O que o Tassiano tentou deitar no chão. Será que ele escorregou? A gente só não reparou? Não, ele deitou no chão. Ele deitou, né? Eu vi aqui, eu estava prestando bem atenção nesse momento. Que coisa constrangedora, cara. Cara, eu acho que a jogada em si, assim, até ele fazer o triciclo, ele deitar no chão. Ele deu um chapéu, assim, não sou eu pra criticar. Brigou pela bola certinho e tal, e assim, a gente até falou, você falou, pô, fica em pé, toca pra trás, tá de costas, ou dá de calcanhar, sei lá. Mas ele deitou e tentou dar a puxeta, né? Aí ele errou pavorosamente. Não tem talento pra isso, pelo amor de Deus. Ele é nota 7 nisso, né? Ah, com certeza, porque nota 7 em basicamente tudo, já diria nosso amigo Rogério. Mas não deu certo, né? O Vojvoda desistiu rapidamente disso no primeiro tempo, jogou o Barreal pro lado e continuou não dando certo, o Santos não produziu nada. Só que, como o Edu citou, o Gabigol fez um gol de perna direita, que é um milagre. Anulado, ok. Só que aí erros individuais matam times, né? Sim. Primeiro passe do Roleiser no lance do pênalti é bizarro. Não, pavoroso. Bizarro. Pavoroso. Assim, a partida do Roleiser... Péssimo. E é por isso que eu sigo apostando. Quando o Neymar voltar, é o Roleiser que vai pro banco. Mas é caro. Gente, é a vida. Ele entrando no segundo tempo, ele foi muito melhor nos momentos que ele foi um jogador entrando no segundo tempo. Contra o Palmeiras é símbolo, né? Não, entrando aos 20... Não precisa entrar com 40. Entrando 15, 20 minutos do segundo tempo, pô... Se a nossa... Vou tirar a substituição no intervalo. Se a nossa primeira substituição com bola rolando no segundo tempo não é o Lautaro, é o Roleiser, é uma coisa. É o outro. Quando é o Lautaro, é complicado. E aí o Santos... Assim, o Yuri Alberto, até o Edu falou, o Yuri Alberto não deve ter driblado na vida. Não. Aí driblou 37 caras. Nessa jogada do pênalti. E o Zé Rivaldo infantil. E aí, beleza, o Yuri perde o pênalti. Só um detalhe, que eu acho muito interessante. A gente até comentou isso algumas vezes durante o jogo. O Santos é muito permissivo quando ele tá sendo atacado. Então eles vão cercando até ser... Tinha que matar a jogada. E uma coisa que o Corinthians faz bastante, e não é uma crítica, tá? É um elogio. Passou do meio de campo? Faltinha. Aí não importa, eu não tô nem entrando no mérito do árbitro, as nossas faltas foram amareladas. As deles foram só no finalzinho. Essas faltinhas que matou o contra-ataque não era amarelado. Não.
Não, então assim, e aí eu não vou nem entrar no mérito do juiz ser bom ou ruim, porque ele foi péssimo, tá? Mas não porque ele tava roubando, é porque ele é ruim de amarrar jogo mesmo. Ele não gosta de jogo de futebol, ele não gosta. Ele não quer a bola rolando. Amarra, assim, o segundo tempo, a bola foi rolar depois dos 30 minutos mesmo, assim, porque ele foi permissivo com o catimbo. Agora, curiosamente, o nosso gol só sai porque ele resolveu dar uma falta. Porque ele poderia, ele acertou, mas ele poderia ter falado, vantagem, o Gabigol estou pra fora, já foi a jogada. E aqui foi muito rápido o lance, né? Sim. Então eu acho que ele até deu a falta antes, é que a gente não viu. Pode ser. Se você viu, a gente tava na arquibancada, então a gente talvez não tenha ouvido. Mas, e aí o Zé Ivaldo faz o pênalti, e você fala, ok, o Yuri perde o pênalti, beleza. Beleza, a cagada maior foi do Roleiser. Passa o jogo. Mas não, o cara faz um pênalti, detalhe, ele já tinha falhado no começo, né? Já tomado, aí volta e faz o pênalti. Sim. E ele achou uma boa. No lance seguinte, vou me sair conduzindo a bola. Vou ser o herói. Cara, assim, o que passa no pensamento de uma pessoa dessa? Eu até fiz uma hipérbole muito exagerada. Eu falei, ele vai de Beckenbauer a Domingos muito rápido. Muito rápido, assim. Né? E, gente, aí o cara falou, eu não vi o Beckenbauer. Mas isso é um exagero mesmo. Falar que ele vai do bom ao péssimo num lance muito rápido. Assim. Exatamente. Ele é um cara extremamente inconstante e inconfiável. Você não pode confiar nele. Não pode. Porque assim, ele pode fazer ótimas partidas, eventualmente, mas no geral ele é um cara que te entrega um lance muito bom e em seguida ele faz uma cagada homérica. Ou faz 2 cagadas homéricas em seguida, como foi hoje. E assim, e o pior, que aí no estádio você consegue ver, o Ilharão, ele paga tão forte assim, a bronca que ele dá no Zé Ivaldo, e você vê o Zé Ivaldo, vamos gente, reação, Você falou isso na hora, ele batendo palminha. Reação, e os caras com uma cara de bunda pra ele, porque viram que foi a cagada dele, né? Sim. Que gerou isso. E assim, a gente vai pegar muito no pé do João Schmidt, que foi pavorosa a partida dele. Nessa né? Assim, questão. A gente pode falar, caramba, o Zé Ivaldo foi o vilão. Tá bom. É porque o Zé Ivaldo vai ser observado pelos lances da bola. O Schmidt falhava sem a bola, com a bola, cobertura zero. O Schmidt não ganhou um pé de ferro, né? Que é a dividida, ele não ganhou uma disputa aérea. Não passou pra frente. Ele não passou nenhuma pra frente, todas eram pra trás. Inclusive o estádio percebeu isso. Sim. E o Vojvoda também, que tirou ele no intervalo. Isso eu achei fantástico do Vojvoda. A gente critica as substituições, mas ele ama o Schmidt. Se ele tirou no intervalo, que ele percebeu que não tinha a menor condição. João Schmidt é o jogador preferido do presidente do Santos. Ele já disse algumas vezes que ele tinha jogador de seleção brasileira. Seleção brasileira, perfeito. Então, assim, é um cara que o Santos... É inegociável pro presidente do Santos. É porque é a menina dos olhos. Ele renovou, né? Por mais renovou e tal. E assim, eu não tô nem entendendo que ele é uma nulidade completa. Eu não sou fã, beleza, eu entendo, tá? Mas eu acho que é um jogador que pode ser útil em alguns cenários. Só que hoje, ele foi um cara que amarrou o time. E o lance do gol, por exemplo, ele tá na marcação. Só que assim, aí a cagada toda do Zé Ivaldo, né? Porque ele tem que voltar correndo. E ele é um cara lento. Ele é extremamente lento. Ele consegue ser mais lento que o Arão. Perfeito, e é o que acontece no segundo lance perigoso do Corinthians, que é o chute do Yuri Alberto na rede pelo lado de fora, que é o Adonis que inventa de querer sair jogando pelo lado direito. E é ele que tá na cobertura também. Por que ele ficou na cobertura também? Porque na teoria ele não é o primeiro volante, ele é o segundo. Mas porque ele tava tão mal que o Arão começou a sair pro jogo. Perfeito. A gente teve essa sensação de que o Arão começou a acreditar, olha, se eu não avançar, ninguém avança aqui. E aí o Arão saía pra fazer a marcação que o João Schmidt deveria fazer. Isso. A marcar a saída de bola do Corinthians, né? Junto com o Roleiser, ele tava fechando espaço. Não à toa a substituição pelo Gabriel Menino, que vira um meio campista mais avançado pra poder recuar o Arão. Sim, e aí o Arão volta, no segundo tempo ele joga lá como terceiro zagueiro, basicamente, né? Que é pra soltar o Lira, que era na tendência fazer esse tipo de jogo, né? E aí eu acho que aí não é nem culpa do Vojvoda de botar o João Schmidt, porque nos outros jogos, na teoria, eles funcionaram, né? Sim, a reta final foi boa, mas eu acho, aí você pode discordar ou concordar, que a reta final do Santos no Brasileiro, claro, é muito superestimada, porque assim, ótimas vitórias. Juventude, Sport, Cruzeiro reserva. Sim. E a vitória contra o Palmeiras também reserva, e já foi no sufoco. Sim. Foram boas vitórias contra times muito ruins. Sim, contra o Corinthians também, na Vila, né? Aquele gol do Barreal espetacular. Né? Mas assim, são times instáveis, né? Momentos instáveis dos times que são fortes, são melhores que o Santos no geral, né? Tirando o Juventude e o Sport. Mas é superestimado mesmo, assim. A gente se apega por jogadores bons, e eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que tem bons jogadores, eu acho que tem bons valores no time. Eu só acho que a mescla é muito mal feita entre juventude e experiência. Concordo. Muito mal feito. E até por isso vale a pena a gente citar o segundo tempo do Lira, que nem você falou. Pra mim, assim, tudo que o Santos criava passava por ele. Aquele lance do Lautaro, que ele vai à linha de fundo, acaba virando escanteio. O Lira desarma e o Lira não passa profundidade pro Lautaro. E espera ele passar, aí não solta a bola desesperada. A gente tava bem nessa linha ali, deu pra ver direitinho. Ele para, o Lautaro vai fazer o facão. Quando ele começa a fazer o facão, o Lira solta a bola. Ele rouba a bola e faz isso. Então, assim, o segundo tempo dele é de almanaque, de lateral mesmo. E mesmo assim, não fazendo um primeiro tempo mais fraco, ele faz ultrapassagem, ele é sempre uma opção de passe. Coisas que a gente não vai ver o Escobar fazendo, né? E a gente até achou que, pô, o primeiro
primeiro tempo dele não foi bom, cara. E não foi mesmo, eu acho não que foi, assim. não foi. O pessoal que tá sentado atrás da gente, Puta se por merda. acaso vocês não me conhecem, Brigou comigo, não né? conhecem, Olha o lugar que você escolheu. eu falei, pô, escolheu um lugar porque os caras estavam assim, o Lira, tudo era o Lira, o Schmidt furava Lira, o Zé Ivaldo pênalti, mas o Lira, hein? Eu, pô, gente. Noronha quase espancou os caras. Eu jamais faria isso. Mas a cornetada existiu, eu acho, de forma exagerada, mas eu entendo que ele começou com um pouco de dificuldade na cobertura, não subiu com confiança, alguma coisa no intervalo aconteceu que a confiança surgiu assim 100%. Ele começa a acertar as coisas. Sim, começa a ter confiança mesmo. E isso faz parte da oscilação de um jovem, claro. Né? E aí é o que você tá falando da mescla. O Lira vai errar, mas tem que deixar ele em campo, porque ele vai começar a acertar, porque você sabe que ele joga bola. O Miguel, de novo, pra mim entrou bem. Entrou bem. Mais um jogo que ele entrou bem. O Robinho entrou mal. Entrou mal. Pode até falar disso, mas assim, pontualmente os meninos têm que entrar. O Miguel é um deles. Uma coisa que me chama a atenção no Robinho, mesmo ele entrando mal, tá? Ele não tem medo de jogar. Não, zero. Ele vai pra cima, ele errou, levanta e vai de novo. É uma coisa que o Ângelo fazia bastante e a gente pegar no pé, né? Mas o Robinho, ele tende a fazer isso também. No chat da live me xingou de defensor do novo Ângelo. Eu falei, pô, não é possível. Não é possível, cara. É assim, é óbvio que eu quero ver gol, eu quero ver ele fazendo gol. Mas assim, entenda uma coisa, ele foi colocado nos profissionais, muito por pressão, política, momento, tal. É o filho do Robinho. Deram a camisa 7 pro moleque. O mesmo nome, tudo bem, tem o direito de usar o nome do pai, tá? E é o nome dele também, é Robson, né? É Robson Júnior, ele pode usar o Robinho Júnior. É direito dele. Mas assim, coloca-se sobre ele, e ele mesmo também coloca, uma pressão. Mas ele tem 17 anos, então assim, 18 agora foi de dezembro. É normal que ele se coloque. É normal. Tem que ter alguém que cuide disso. Inclusive, a explosão do pai dele como jogador acontece no segundo semestre de 2002, dos 18 anos. O Robinho, pai, é aniversário em janeiro. Ou seja, ele vai explodir ali em setembro, outubro, reta final do Brasileiro. Voar em dezembro, claro. Mas assim, quase 19. O que parece bobo pra gente que tem 35. Pro moleque de 18, é muita coisa. É muito tempo de maturação, de preparo e precisa ser bancado. Sim. E precisa estar em campo. E eu falo a mesma coisa sobre o Matheus Xavier. Que é importante, eu gosto de pontuar isso sempre. O Matheus sempre foi titular dos times de base e o Robinho era reserva. Isso não quer dizer que o Robinho é ruim. Isso quer dizer que o Matheus é bom. O Matheus é bom. Tem que ser mais utilizado. E que nem quer dizer que a carreira do Matheus será melhor que a do Robinho. Não, claro. Tá? E a gente até conversou hoje, inclusive, sábado vai ter a entrevista. A gente tá aqui justamente por isso. E a gente fala muito sobre isso, que ele fala, o Kaká era reserva do Renatinho no São Paulo, né? E o Renatinho sumiu. Né? E o Kaká virou o melhor do mundo e tal. E isso pode acontecer, o Robinho pode virar um puta jogador com o tempo e ser muito melhor que o Matheus Xavier, mas hoje, técnica e fisicamente, eu vejo, até porque a gente assiste a base, né? Eu vejo o Matheus mais preparado. E mesmo o Matheus fazendo 2025 bem abaixo da média, tá? Perto do que ele já rendeu em outros momentos, justamente pela falta de confiança de 24, o que aconteceu com ele e tal. E é isso, né? E a mesma coisa vai pro lateral esquerdo. A gente tinha um lateral esquerdo pronto e outro na rabeira pra assumir a titularidade com o tempo pra ele ser vendido. Então, se desse ao Vinícius Lira 6 meses de Souza titular e o Souza sai no meio do ano pro começo da temporada europeia... Exatamente. Aí beleza, porque o Lira já chega preparado. Não, agora a gente tem que... Ele tem que estar preparado e ele não vai estar preparado, porque não tem como. E vai ser... com o tempo, vai ter que bancar o moleque jogando, vai ter que deixar ele ter sequência. E tomara que os rumores sobre o Escobar dele sair insatisfeito porque quer ir pra Argentina sejam verdade, ele realmente vai pra Argentina, né? Seja muito feliz lá. E que seja, sobe o Gonzaga. Que seja, deixa ali treinando. Porque não sabe, o Gonzaga, o menino que era do Sub-17, foi pro Sub-20. E é muito bom também. Jogou a copinha. O Santos tá muito bem servido laterais. É muito bom mesmo. É muito bom lateral esquerdo também, cara. Agora, uma coisa que a gente falou pouco do Roleiser, e eu quero falar porque ele bate muito na questão tática, que é a seguinte. Roleiser é um capítulo. Você não sabe qual é a posição do Roleiser. E eu acho que o Vojvoda não sabe também. Ele começou de meia, virou ponta de esquerda, virou ponta direita, termina perdido. Sim. E assim... O Barreal, quando virou meia, foi meia. O Miguel, colocar ele na ponta esquerda, sabe Deus por quê? Ele tava lá. Pra ser um auxílio do Lira, né? Pra ser um auxílio do Lira. É que o Miguel, eu digo, sabe Deus por quê? Porque o Miguel nunca foi pro esquerda na vida. É que, na verdade, né? Eu acho que o Miguel não foi nem ponta esquerda, porque a gente pensa muito em ponta, mas eu acho que o Miguel foi meia de esquerda. Pode ser. Né? Pode ser. Era uma dupla, ele e Lira. Então era ele o Lira, com o Lautaro sendo o segundo atacante ali, né? Perfeito. E assim, eu percebi assim, o Robinho sendo meia direita, né? Sim. Então eu entendi isso. Não tinha o meia central. Tinha dois caras à frente, né? O Gabigol e o Lautaro. E aí você tinha no meio campo, que aí o Gabriel Menino vai lá, você tinha o Zé Rafael pra fazer. Então virou um 4-1-3-2, né? Sim. Basicamente, né? Com o Zé Rafael sendo esse criador, que foi muito o que aconteceu. Tipo, em 94 era a seleção do 4-1-3-2 e tal, né? Então pensar naquela seleção seria o... Zé Rafael é o nosso Zinho, é isso que você tá falando? O Zé Rafael seria o Dunga. Tá bom. O Zinho seria o Miguel.
Tá. Que é o meia Caindo pela mais esquerda, né? okay, Pra dobrar com mas lateral. Não é enceradeira, não que o Zinho fosse. Não. Pra quem velho que nem nós. Não, o Zinho jogava pra cacete, né? Eu adoraria ter um Zinho. Agora, eu tô com medo do Roleza porque não se encaixa, demais, parece não saber o que fazer. O Vojvoda com ele com a bola. E instável, acho que a palavra é essa. E assim, eu daria mais oportunidades, mais cedo, eu quero dizer, pro Miguel. Opa! Porque o Miguel entrou aqui, 40? Quase 40 do segundo tempo. Não, o Miguel entrou com... Ele foi a última troca. Não, mas acho que ele entrou com 30. 27, pode 30 ser. ali. Eu queria mais minutos. Não tô falando que ele é solução, mas assim, claramente o Roleza não tá fazendo nada. Troca um jogo. Virou o Barreal meia, beleza. Tem que trocar, tem que mexer. Dá um jogo de titular. Eu também acho. Dá um jogo titular e vê como o Roleza entra no segundo tempo. Né? O Roleza tem problema de sentar no banco. É que ele reclamou de ser substituído e tal, beleza. Porque o quê? Você e aí, tá quanto o Guarani, eu não acho que ele jogou mal, acho que ele jogou bem. Não tô falando que o Roleza foi mal nos 4 jogos, não, de maneira alguma. Acho que ele jogou bem contra o Guarani, acho que ele jogou bem contra o Novo Horizontino. Sim. Né? Então, assim, eu acho que é um jogador que tem talento, de verdade. Eu não me desfaria dele assim. Bom, tira o time do time e tal, vende o cara logo, porque tá mal e tal. Eu sei que o Santos, historicamente, nunca acertou com um cara muito caro, né? É absurdo. É impressionante. É absurdo. A não ser quando é retorno de um cara que foi muito bem. Sim. Né? Mas no geral não funciona. Mas eu não me desfaria do Roleza, não. Eu acho um cara que pode contribuir muito. E se ele for um ótimo reserva, pra mim tá tudo certo. Eu assino tranquilamente. Pega muito a questão do dinheiro, né? Que foi muito caro. Então vai que o Roleza é o Jerry brasileiro. Nossa senhora. Podia ser o Basílio, pelo menos. O Basílio brasileiro. Pô, reserva do Diego, pô, bom demais. Assim, caro, a gente pensa que tem que ser titular, mas às vezes só não funciona e pode ser o reserva. Eu acho que quando o Neymar voltar, é ele que sai do time. Alguma outra peça que o senhor queira comentar? O Igor foi muito mal hoje, o Brasil é fantástico. Muito mal. O Igor foi mal. O Adonis, eu acho que teve momentos a lá Zé Ivaldo, um sobe e desce danado. Mas foi menos, né, que o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo foi mal pra caramba. Bem mal. Perdeu muitas divididas também, totalmente sem confiança nas disputas aéreas, principalmente. Perdeu muito. A gente não falou de um cara. Gabigol. Não, o Gabigol... Cara, a gente comentou no final do jogo. O Gabigol jogou bem. Eu achei também. Sabe por quê? Porque ele saía da área pra construir. Muita gente pensou que ele não ia ter vontade, que não ia correr. Cara, olha, se tem alguém que correu ali, é o Gabigol, viu? E é uma percepção que às vezes na TV a gente não consegue ter tanto. No campo a gente tem mais, né? E no campo ele se esguela, cara. Ele se esguelou, movimentou, saiu pra buscar bola, saiu pra fazer tabela. E ele faz uma coisa que não tem nada a ver com bola, que eu reclamava no passado. Que ele tá o tempo inteiro no ouvido do árbitro. Chato. Tudo ele tá no ouvido do árbitro. Mas o cartão dele foi injusto. Foi injusto, exato. Ele tava certo. Mas tem que ter alguém que fala. Porque ano passado era, tá bom. Só o Neymar. Pô, não, tem que ter o cara lá enchendo o saco. Era só o Neymar. O Arão também enche, então tem que ter esses caras. E assim, aí a gente... Tipo, o Gabigol ele fez o gol, mas ele tinha feito um outro. A bola quase não chegou nele, então ele tinha que sair pra buscar. Eu diria que, assim, foram 3 chutes. Um gol anulado, um gol de verdade e o gol da falta o gol da falta não, o chute antes da falta. E teve aquele chute também do escanteio, que ele bate de trivela. É verdade. Que ia ser gol. É verdade. Muito, assim, a gente tava bem de frente ali. Na exata diagonal da bola. A curva, assim, o Hugo podia pegar, mas a curva da bola, pelo caminho, se não... Ia na direção do gol. Se não bate na cabeça do Yuri Alberto, ela ia entrar perto do ângulo. Sim. Era um chute muito bom, tal qual a trivela que ele fez no jogo pelo Cruzeiro. Era um chute muito parecido, tá? Naquele a gente bateu com mais calma naquele jogo, mas era um chute muito parecido e tinha a direção do gol, sabe? Mas foi um jogo de poucas chances, assim. Teve as chances do Corinthians até o gol, as chances do Santos no final. O Corinthians, a gente falou esse jogo inteiro. O Corinthians, até escrevi no Twitter. Não, foi no Twitter, no meio do jogo, o seguinte. No Twitter só xinguei o Zé Ivaldo e o João Schmidt, piores seres humanos vivos. Mas não é que é um baile que o Corinthians deu um show. Não. É um baile que o Corinthians escolheu que o jogo fosse amarrado. Sim. E o Santos não soube sair. E a gente comentou também, eu falei pra você, cara, é o jogo do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, em Minas, foi isso. Fez o gol, furou a bola, e catimba, e amarra, e o juiz entra na onda, e vai. E eu não tô criticando, eu acho que é uma postura. Eu não gosto, mas eu entendo quem faz. E eu até respondi pra você, é que a torcida deles gosta, então lá ele pode fazer com tranquilidade. E eles fizeram também no jogo do Maracanã, funcionou, tal. Tinha escapada, né? É um time que sabe explorar contra-ataque, mas faz gol fora bola, jogando fora de casa. Tanto que quando o Santos fez o gol, o Hugo tava enrolando pra sair jogando. Sim. Ele entendeu que o empate era um bom resultado. Então, assim, o Corinthians não foi pra vencer, foi pra empatar o jogo. Exato. Entendeu? Mas conseguiu fazer um gol por competência também e incompetência do Santos. Mas um personagem muito importante, e de novo, não é pra criticar o adversário e falar, não, o juiz hoje, horrível. Né, ele foi horrível por quê? Porque ele não deixava o jogo acontecer, ele amarrou o jogo, ele entrou na catimba. Cara, teve um momento ali que o jogador do Corinthians claramente fazendo isso, ele falou, ei, tá tudo bem?
Tá tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Quer água? Pelo amor de Deus. Então, assim, muito permissivo com isso e não aceitando reclamação do Santos, assim, tipo, o Santos tá reclamando, toma amarelo, né? Falta do Santos igual do Corinthians, amarelo pro jogador do Santos, né? Teve um lance, o lance do Gabriel Menino. Claramente o jogador do Corinthians foi lá pra provocar, ele dá uma cabeçada... Ele tá mais perto do que a gente. Ele dá uma cabeçada no Gabriel Menino, o Gabriel Menino responde igual... Só dá falta pro Corinthians e cartão amarelo pro Gabriel Menino. Não, a falta era pro Santos, né? A falta era pro Santos, já tá marcada. Aí ele dá só o cartão pro menino. E aí dá o cartão pro Gabriel Menino, cara. E assim, tudo bem, dá cartão. 6 caras, nossa. Mais o Mike no banco. E o Mike no banco, podia ter sido expulso. Eu acho que não foi o Voivoda, mas um assistente dele também tomou. Tomou um assistente. E ele tomou o cartão pro Dorival também, numa falta que foi claramente pro Santos, que ele tava roubando e tal. E o pior de tudo, acabou o jogo, os jogadores do Corinthians foram reclamar de arbitragem. Falei que não é possível. Aí não tinha a menor condição. E cara, assim, com todo respeito, às vezes a gente pode exagerar. Mas eu tento sempre olhar e falar assim, cara, eu não quero achar que eu tô puxando sardinha pro meu time, achando que tá sendo prejudicado. E eu tô falando, o juiz não prejudicou nem o Santos nem o Corinthians. Ele fez o jogo ser pior que já era. Ele fez o jogo ser ruim, amarrado, chato. No segundo tempo, a bola foi rolar mesmo depois dos 30 minutos, cara. Exatamente. Porque ele ficou amarrando o jogo. E quando empatou, parece que ele falou, graças a Deus. Graças a Deus. Meu Deus. Se acabar, ninguém vai reclamar de nada. Exato. E assim, mas os lances capitais, o pênalti, ele deu um pênalti que foi pênalti, entendeu? Esse tipo de coisa, essas marcações, ele foi bem, mas inverteu o escanteio, dando tiro de meta, inverteu cobrança de lateral, inverteu marcação de falta. Então, coisas que vão minando o ânimo dos jogadores, ele fez. E o Santos comprou muito. Essa ideia, viu? O Santos comprou. Assim. Né? E aí, quando o Santos acorda, é justamente nesse lance do Lira, que ele rouba a bola, o Lautaro passa. E eu vou ter que te falar, o Lautaro nem. É que eu falo, né? O Lautaro, sem a bola, ele é ótimo. Com a bola é um problema grave. O problema é a bola. Mas assim, ele até fez jogadas interessantes, né? De ultrapassagem. Ele sabe o que fazer, mas ele não sabe como fazer. Ele sabe o que tem que fazer. Ele é um cara que tem um QI interessante. Isso. Ele o QI só não funciona nas pernas. Não rola. Mas eu acho que ele não entrou mal, assim. É que as decisões dele já irritam o torcedor. Se ele vai jogar com 2 caras abertos, precisa contratar alguém que joga no lado esquerdo. Sim. Cara, é o Michael. Tá bom, pode ser o Michael. É, entra o Lautaro. Não dá pra ser isso. Pode ser o Michael. Michael é um jogador perfeito? Não, mas ele é um jogador que tem qualidade. Eu acho que o Michael é mais jogador que o Guilherme, tá? De verdade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não, é porque a gente vê, né? Hoje não aconteceu, graças a Deus, com os fãs do Guilherme. Mas o nosso ponta. E assim, eu não sei que fenômeno está acontecendo com a torcedora do Santos, que eles têm saudade de jogador ruim. Claro que tem. Pô, o jogador ruim saiu, mas aquele lá era melhor que esse aí. Mas não é questão que ele era melhor. Um pior, né? Ou entra um cara ruim também. E aí você fica com saudade de um cara ruim, cara. E o Guilherme é fraco. O Gabigol é tão bom que ninguém tá com saudade do Tiquinho. Caramba, assim, mantém aí. Não, tipo, o Gabigol, vem de anos muito fracos e tal, né? Mas é uma coisa que eu sempre falei no Futirinhas, não tanto aqui, porque, né, canal do Santos. Mas no Futirinhas eu sempre falei, cara, você pode reclamar o que for do Gabigol, tá? Mas no Cruzeiro, diante da situação que aconteceu lá, o Gabigol e o Dudu querem queimar o Leonardo Jardim. Foi só o Dudu. O Gabigol aceitou ficar no banco e aceitou a titularidade do Caio Jorge, artilheiro do campeonato e tal. Essa história que o Gabigol é sempre desagregador, assim, eu nunca vi falar nisso de forma séria. Uma pura Talvez no Flamengo, em algum momento, com o Tite. Assim, talvez, mas ele mesmo admitiu, né? Que ele e o Tite não se davam bem. Não permite exagerar, mas assim, é Zico, o Gabigol e o resto no Flamengo. Então assim... Com exagero, né? Não, me permite exagerar. O cara, querendo ou não, fez o gol mais importante da história do clube. Depois do Zico. Depois do Zico. Então assim, ele tinha um certo... Ele nem foi o Zico que fez, foi o Nunes, né? Que fez contra o Liverpool. Depois da era Zico. Então assim, lá é outra história. No Cruzeiro não, ele foi respeitoso até onde eu sei. Enfim, também não sou advogado do Gabigol, mas hoje posso porque ele empatou. Hoje pode, hoje tá liberado. Então assim, mas você vê que é um cara que, mesmo não vivendo seus melhores períodos de qualidade de jogo... Disse, se tivesse o melhor período, ele não tava aqui, né? Vivendo seus melhores períodos de qualidade de jogo, ele ainda assim, ele é melhor que todos os camisas 9 do Santos, cara. Bem melhor. Mas assim, a distância é muito grande. Em comparação, somar todos os outros não chega no pé. E é o que a gente fala, a mesma coisa que a gente fala do Neymar. Mesmo assim, ele é muito melhor que todos os caras do Santos ali. Exatamente. E a gente precisa de jogadores assim, que sejam muito melhores que os outros. Mas tá embaixo, mas eles são melhores. Eles vão te entregar uma qualidade de jogo muito superior. Mas volto a repetir, a mescla precisa ser feita. A mescla tá muito mal feita ainda. Assino 100%. Não é? Algo a acrescentar? Acho que não. Eu falo pro pessoal que, 5 horas da tarde, no sábado, entra no canal, quase 2 horas. Foi boa, né? Quase 2 horas. O Edu contando histórias fantásticas, muitas opiniões. Podia ser perfeito se a gente tivesse ganhando hoje, mas não foi. Mas muito obrigado pelo rolê. É nóis, né? Muito bom receber o senhor na minha cidade. É nóis, né? Espero que o senhor tenha... Nossa cidade, né? É que eu não moro aqui, né? Não moro aqui. Você nunca morei aqui? Não, moro só aqui em Santo André mesmo. Collab, eu vim de Santos e vem pro Peixão. Muito obrigado pra quem assistiu. Quem não assistiu, não tá assistindo nesse momento, então não preciso falar nada pra vocês.
Tchau. Tamo junto, um forte abraço e em breve tem mais. É nóis.